Olá, bem-vindos ao Open Univesp. Hoje eu recebo o professor pesquisador Léo Burdi, referência na área de criatividade e inovação na educação. Ele é formado em Ciência da Computação pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, fez mestrado na Universidade de Campinas comigo, onde desenvolveu software para educação, era uma referência já naquela época para a gente, e buscou novos métodos para pensar tecnologias para crianças em seu doutorado pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology. Hoje mora nos Estados Unidos, é pesquisador brasileiro do MIT, no Media Lab, um dos mais importantes laboratórios de inovação e educação do mundo. Também é consultor para o programa de aprendizagem criativa Faber-Castell, ligado à Fundação Lehman, além de ser um dos diretores da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Léo, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui conversando com você, Marcos. Bom, vamos lá. Então, vamos começar do começo, né? Então, explica o que foi essa trajetória de ITA, Unicamp, chegando lá no meio MIT. Acho que desde que eu fui tentar decidir o que eu gostaria de ser quando crescer, eu tive muita dificuldade, que eu sempre gostei de muita coisa. Eu acabei optando pela computação, porque eu achei que era uma área que eu iria usar independente do caminho que eu decidisse seguir. Acabei me apaixonando pela programação em si. Trabalhei vários anos na área de telecomunicações, etc. Mas ao longo do caminho, eu comecei a me interessar mais por questões sociais, e das desigualdades que a gente vê no mundo. E eu achei que eu gostaria de tentar fazer a diferença nas coisas que eu via nas ruas, nas pessoas com quem eu me encontrava, e que a educação era o centro desse processo. Aí eu larguei o que eu estava fazendo nessa área de telecomunicações, de desenvolvimento de software para telecomunicações, e voltei para a universidade, aí que eu fui fazer o mestrado na Unicamp, nessa área de tecnologia aplicada à educação. Me apaixonei por uma teoria de aprendizagem, que era o construcionismo, que hoje se chama aprendizagem criativa. Comecei a aplicar em vários trabalhos que eu já estava fazendo, junto à Secretaria de Educação, junto a comunidades, etc. E, em especial, o trabalho que eu fazia junto às comunidades carentes, a gente montava escolas de informática e cidadania, em favelas e outros lugares, aqui na região de São Paulo. Eu percebia que nesse trabalho eu tinha mais dúvidas do que respostas. Que muitas vezes a gente conseguia dar uma formação para o pessoal das comunidades em tecnologia, essas pessoas acabavam conseguindo emprego e saíam da comunidade. E como resultado, eu não sabia se aquilo era mais positivo ou mais negativo para a comunidade, porque ela acabava perdendo pessoas que eram extremamente importantes para ela, para o seu desenvolvimento. E com esse tipo de dúvida que eu falei, como é que eu posso tentar explorar novos caminhos, novas abordagens, tentar conhecer outras soluções que o pessoal vem desenvolvendo no mundo. E foi isso que me levou a buscar um doutorado fora do país. Eu já havia falar, obviamente, de nome, do MIT, do Media Lab, tinha esse grupo de aprendizagem criativa do professor Mitchell Resnick, que já tinha uma espécie de algumas colaborações com a própria Unicamp. E aí eu apliquei e acabei sendo aceito. Foi um processo, é um privilégio ter sido aceito no Media Lab, que é um processo seletivo muito, muito difícil. Cada grupo de pesquisa, depois a gente pode conversar um pouco sobre o Media Lab em si, mas cada grupo de pesquisa dentro do Media Lab pode aceitar no máximo de 6 alunos. Então você só é aceito quando alguém se forma. Então eu tive muita sorte de ter alguém se formando, deles terem interesse. Na época eles estavam começando a fazer trabalhos relacionados com desenvolvimento social, interessados também no uso da tecnologia em comunidades carentes. Então o meu perfil realmente se adequava muito ao que eles estavam procurando na época. Fui aceito e aí o resto é história. Assim, então foi... Muito bom. E como que então, a experiência de alguém que tinha feito toda uma formação aqui no Brasil? O que você viu? O que agregou? O que é diferente para a sua formação, ter feito um doutorado no MIT? Eu acho que o MIT é uma universidade de renome internacional e o Media Lab, dentro do MIT, já ocupa um espaço ainda mais inovador. É um espaço que tem muitas ovelhas negras, muitos pensadores que pensam muito fora da caixinha. É um espaço que é interdisciplinar por natureza, que você tem grupos que trabalham com música, grupos que trabalham com urbanismo, grupos que trabalham com educação, grupos que trabalham com computação molecular, pessoal desenvolvendo projetos que vão para o espaço, outros projetos que vão para o interior do oceano. E é um espaço bem interessante. Então, essa interdisciplinaridade, ela meio que me chocou bastante. Foi uma surpresa, Porque aqui os departamentos eles são muito mais focados nas suas áreas. Então, você estuda computação, ou você estuda educação, ou você estuda arte. Essa integração natural das áreas foi uma coisa que me impressionou muito.
E eu acho que eu tive que tive que desaprender muitas coisas e aprender outras novas ali. Principalmente da gente começar a enxergar a tecnologia não como algo já feito, mas como algo em desenvolvimento, que pode ser criticado. Eu me lembro logo nos meus primeiros dias no Media Lab que tinha uma delegação da Sony no Japão, estava caminhando por ali, e um dos representantes da Sony estava carregando uma câmera super moderna, né, de vídeo, que tinha uma telinha diferente e tal, e mostrou, super orgulhoso, para um dos alunos. Então ele falou, olha que interessante, mas por que vocês fizeram desse jeito e não fizeram do outro jeito a câmera? E o cara meio que olhou assim, meio desconcertado, né? Mas o fato de você questionar como uma coisa é feita, como um produto é feito, é uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça. Né? Como desenvolvedor de software, a gente assume que o hardware já era uma coisa feita, né? Que o computador tem que ter um formato X. E no Media Lab não existe isso, porque a tecnologia ela é um material, né? Tal como outros materiais, que fazem parte da nossa vida. E aos poucos eles vão se integrando nas nossas roupas, nas nossas casas, nossos meios de transporte, no nosso corpo. Então é importante que a gente pense a tecnologia de uma forma muito mais fluida e abrangente. Então isso eu tive que realmente desfazer vários conceitos que eu tinha na minha cabeça do que é o computador, do que é a tecnologia, de como a gente interage com isso, como é que essa tecnologia impacta a nossa vida. E a partir daí começar a pensar que tipo de soluções, ou que tipo de ferramentas a gente poderia aplicar na nossa terra aqui, né, no nosso Brasil. Então foi uma experiência constante de desaprender e aprender coisas novas, assim, foi muito impactante. E como que é essa questão de você estar lá, mas a gente acompanha, né, seu trabalho o tempo todo trabalhando com questões daqui, né? Então isso é bem visto? Como que é fazer essa coisa dos dois países ao mesmo tempo? Eu acho que é muito bem visto. Acho que uma das coisas do MIT é muita abertura para ideias e estilos de vida e outras coisas, né? Que daí que vem a inovação. Se você já é fechado e não está prestando atenção no que vem de fora e de forma de integrar o que vem de fora com o que você já tem e vice-versa, não se pode falar inovação, né? Dessa forma. E uma das coisas, acho que me levou para o MIT foi a vivência que eu tinha de Brasil, das comunidades muito diferentes daquelas que eles teriam acesso de outras formas, do jeito de pensar, né, das restrições ou oportunidades que a gente tem aqui. Então a gente traz um pouco de cor, né, para o ambiente de lá e aprende com as cores e os sons, né, de lá também. Assim. Então foi muito, muito especial isso. E eu quando eu saí do Brasil, eu tinha essa vontade de aprender o máximo possível fora para que eu pudesse trazer de volta e aplicar na nossa terrinha. E hoje acho que ter conseguido fazer isso e muito mais ajudar a abrir esse canal de trocas, que não seja simplesmente de levar as ideias dos Estados Unidos ou do Media Lab para o Brasil, mas de ajudar a trazer ideias do Brasil e fazer com que as coisas fiquem um pouco mais equilibradas nesse tipo de intercâmbio, né, que é super especial. Assim. Bom, nós estamos vivendo um momento na humanidade onde uma das questões que se discute demais é a questão da educação. Né? Para onde a educação tem que ir, que tipo de mudanças que a educação tem que ser. E uma coisa que você colocou aí na sua fala anterior que eu acho muito importante é a questão da interdisciplinaridade, né? Que o Media Lab é fantástico, né? Por causa disso, de integrar as várias coisas. Né? A gente percebe alguns movimentos nesse sentido em algumas áreas de STEM, em alguns cursos de engenharia, em alguns cursos de tecnologia, né? Mas, pelo menos aqui no Brasil, quando a gente fala da área de educação, isso é ainda bem pouco praticado, né? Como que você vê isso e para onde você acha que a gente deveria caminhar nesse sentido? Acho que existe uma certa conclusão geral de que a escola está defasada do seu tempo, né? Tanto em termos de abordagem pedagógica, da forma com que a gente trabalha, também em termos de conteúdos e objetivos, né? As novas diretrizes educacionais, né, do MEC, elas estão muito mais alinhadas com a realidade do futuro, sabe? Estão muito mais centradas nas necessidades do mundo moderno, elas incentivam uma visão crítica da informação, enfatizam a criatividade, a colaboração, uma série de coisas. Mas, por alguma razão, elas não é uma grande dificuldade de conseguir se aplicar essas ideias no dia a dia de uma escola tradicional, né?
E acho que existe também uma grande quantidade de currículo, né, de muito conteúdo que se espera que seja coberto ao longo dos anos. Isso coloca uma pressão nas pessoas. E quando tem esse tipo de pressão por quantidade e número, é muito difícil de se inovar ou de se buscar alternativas. Você fala, eu não vou parar para pensar, eu vou seguir esse currículo e pelo menos a minha parte está feita. Né? Mas aí o mercado de trabalho tem que pegar esse formando e adaptar para a realidade do mercado. Né? Tem todo um processo também de reeducação, de uma certa forma, para que esse aluno volte a ter iniciativa própria, que tenha criatividade, que saiba se expressar de uma maneira legal, com pessoas não só como ele, mas com pessoas de outras áreas. Né? E eu acho que o vestibular, esse tipo de exames, eles acabam forçando e segurando, né? Colocando um peso num tipo de educação que é muito defasado daquilo que a gente gostaria de ver. Né? Mas acho que existe muita gente de vários setores, gente de secretarias de educação, gente da indústria, gente da sociedade como um todo, que querem, já estão e desejam uma educação diferente. Mas o problema é que a gente está tendo dificuldade de implementar essa nova educação. Lá no MIT, né, o Papert, lá no início dos anos 70, né, a gente estava nascendo e ele já estava falando de usar computador para ensinar, para aprender. Né? Então, a gente está falando há mais de 50 anos atrás, tudo bem, ele era alguém fora da curva, supervisionário, mas há 50 anos atrás ele estava falando isso. Sim. A gente está aqui em 2024 e ainda é difícil de falar de usar computador na escola. Né? Então, o que falta para a escola começar a trazer a tecnologia como aliado no ensino? Essa é uma boa pergunta, né? Assim, acho que tem que pensar. Acho que muita coisa mudou também. Não é que as coisas ficaram paradas no tempo, né? Acho que muitas das ideias que o Seymour Papert começou a desenvolver na década de 70, elas começaram a criar raízes. Né? Hoje em dia, a gente se fala de robótica na educação. Né? Isso não é uma coisa totalmente nova. Né? Tem vários kits de robótica e etc. Fala de pensamento computacional. A programação começou a ficar uma coisa mais presente. Né? Ainda é meio pequena, ainda é uma área, é uma disciplina isolada das outras, não é uma coisa tão integrada quanto se desejaria, mas ela começou a criar raízes. Acho que o que me chama mais a atenção não são os aspectos tecnológicos que o Seymour Papert estava explorando naquela época, que era robótica e programação, etc. Que isso acho que está começando a crescer, mas ele defendia um tipo de educação diferente, né? Umas ideias diferentes. Né? Que ao invés de ter o computador ensinando o aluno e focando em determinados conteúdos, etc., ele colocava o aluno como criador, né? Como... Não aprendendo matemática, mas experimentando o papel de ser um matemático, de se colocar como um físico, como um arquiteto, como um geógrafo, e sentir na pele o que significa ter essa profissão, né, e ganhar essa fluência nessas diferentes áreas e contribuir para a sociedade, né, a partir daí. Essas ideias é que não foram, acho que elas não viraram realidade, elas se perderam no tempo, de uma certa forma. Então, o aluno ainda é visto como um recipiente de informação e o professor é como esse transmissor de conhecimento e fica medindo até que ponto a cabecinha do aluno está cheia já dos conteúdos ou não. Né? Então, acho que se perdeu a ideologia, mas não a tecnologia, não o aspecto tecnológico em si da história, que preocupa. Né? Sim. Assim. E nessa questão de tecnologia, né, a gente estava falando do Papert lá, né, começou com o logo e tal, mas hoje, né, o Media Lab lá tem o Scratch. Né? Qual a importância do Scratch? Fala um pouquinho do Scratch aqui, pessoal que está assistindo a gente. Não sei se o pessoal conhece o Scratch é uma linguagem de programação para crianças e jovens, em que você vai combinando bloquinhos gráficos na tela, uma linguagem bem gráfica, assim, que você junta bloquinhos que tem comandos, e uma vez que você junta esses bloquinhos, você consegue fazer com que objetos se movam na tela, interajam uns com os outros, e com isso você pode criar arte interativa, joguinhos, simulações, né, mil coisas. A gente tem o Scratch se popularizou muito no mundo pela facilidade de uso que ele tem e pela flexibilidade, né, que ele permite às crianças e jovens a criarem seus projetos mais variados. Né. Recentemente, o Scratch cruzou a marca dos 100 milhões de usuários,
né, no portal do Scratch, e a semana passada cruzou a marca de 1 bilhão de projetos online, 1 bilhão. Então, é a maior comunidade que a gente tem de criadores, de crianças e jovens criando na internet, né, e usando principalmente através da programação. Assim, então, ela é uma ferramenta que realmente abre um potencial enorme para a gente não apenas consumir informação do computador, mas de você criar, né, programas interativos e outras coisas assim de uma forma bem legal. Né? Então, é muito importante nesse sentido de uma cidadania digital, no sentido até de abrir espaço para mercado de trabalho e outras coisas que são importantes. Muito bom. E o Scratch é a ferramenta hoje que, quando a gente fala em pensamento computacional, aprendizagem criativa, ele é a ferramenta, né? É uma ferramenta é a mais conhecida, mais usada, né, mais popular. E agora, recentemente, né, em novembro do ano passado, nós lançamos uma nova ferramenta que chama-se Octo Studio. Não sei se você já teve a oportunidade de brincar com o Octo Studio. Ele tem a mesma carinha que o Scratch, né, que você programa juntando os bloquinhos, né, e tal, só que ele funciona no celular. Né? Então, qualquer celular com tela pequena você pode usar para criar seus joguinhos, arte interativa e etc. Só que ele utiliza do poder do celular, que é uma coisa que a gente não tem no computador. Por exemplo, é muito mais fácil você trazer imagens e sons da sua comunidade, da sua casa, do seu dia a dia para dentro, né, das suas criações. Você pode se beneficiar dos sensores de movimento, de luz e outras coisas, também para criar aplicativos que reajam quando você se mova. Né? Ele tem mecanismos de comunicação também, então você pode criar aplicativos colaborativos, né, em que você possa brincar com seus amiguinhos, né, de uma outra forma. E acho que ele também funciona de maneira desplugada, não precisa estar conectado na internet e nem tem plano de dados. Né? Que isso é bem importante, porque ele democratiza o acesso à programação para comunidades que não teriam de outra forma. Né? Esse é um ponto super importante que foi levado no design do Octo Studio, que já está disponível nas lojas Google e Apple, né? Em português, inclusive. Mas o aspecto que foi bem importante é que, para o desenvolvimento do Octo Studio, a gente colaborou com organizações do Brasil, né, da África do Sul e de outros países, justamente para levar em consideração as diferenças culturais, as necessidades de cada contexto. Só do Brasil a gente desenvolveu atividades com mais de 30, né, organizações, tem mais de 500 pessoas envolvidas, assim, né, dando palpites e tal. E isso se reflete no tipo de corpo dos personagens que tem dentro do Octo Studio, sabe, a cor de pele, o formato, o tipo de cabelo, né, os cenários que são usados, os sons que já vêm com a ferramenta. Você pode criar os seus, mas você pode usar aqueles que já vêm na biblioteca. E as crianças e jovens se identificam muito mais com aqueles que vêm hoje, sabe, no Octo Studio. Isso é muito legal, porque você se identifica com a tecnologia, você se vê pertencente a esse mundo, e aí você pode contribuir mais, né, e ter uma presença maior. Né? Assim, isso fica muito claro, né, Léo, do jeito que você está comentando, a nossa preocupação sempre a gente precisa formar crianças e jovens que não sejam só usuários de tecnologia. Né? Isso. Então, comenta um pouco mais sobre isso. A gente vive num mundo tecnológico, né? A tecnologia está em todas as partes, né? Se a gente quer formar cidadãos, né, que sejam criativos e críticos, etc., é muito importante que desde pequenos eles tenham acesso não apenas à informação, mas acesso a oportunidades de criação, né? E de entender como é que as coisas funcionam para além da telinha, né? Para entender do que é possível e do que está sendo feito. Né, tanto em termos de acesso à informação, questão de privacidade, etc., mas para poderem realmente, de fato, contribuírem, usarem o poder da tecnologia para a melhoria da sua própria qualidade de vida, como também da sua comunidade. Então, é extremamente importante que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento ali. E o problema é que muitas das linguagens de programação elas são difíceis, elas exigem dedicação, determinados tipos de equipamento, etc., acesso à internet. E com o Scratch e com o Octo Studio, a gente procura realmente baixar a porta, né, abrir cada vez mais essa porta de acesso a esse mundo, né, para que eles também possam participar. E contribuir, né, assim, para que seja um mundo mais representativo de todos. Né. Eu posso aqui até, né, confirmar, né, essa questão que eu acho que é muito importante, né, do Media Lab, né, dessa preocupação de atender as diferentes comunidades, que eu me lembro que eu acho que era quando eu estava lançando a versão 3 do Scratch,
que chegou a pensar na possibilidade de ser só online, e eu fui um dos que fui lá, quando teve aquela feira aqui, inclusive na USP, né? Fala, gente, eu estou levando isso na escola pública do Brasil e se tiver internet eu não consigo usar. Né? É impossível. É impossível. Então a gente teve essa conversa de falar, pelo amor de Deus, me viabiliza eu usar ele num pendrive. Né? Então eu acho que Esse realmente... tipo de demanda, então, a gente escuta, né? Esse tipo de coisa. Assim, e sempre fica querendo que cada vez seja... E vai além de simplesmente ter o acesso à internet. Às vezes você tem acesso à ferramenta, mas você não se identifica, ela é muito difícil. Né? Então tem várias barreiras que a gente tem que ir derrubando para que as pessoas se sintam não apenas permitidas dentro do espaço, mas parte integrante, né? E esperadas do sistema. Assim. Bom, mas se a gente está falando que a gente precisa preparar nossas crianças e jovens para ser mais do que usuários de tecnologia, assim, pessoas que consigam criar tecnologia, né? Usar a tecnologia, inovar, enfim. Quem vai preparar essas crianças e jovens são os professores, né? E aí não tem jeito, né? A gente precisa preparar os professores. E aí, que tipo de coisa vocês estão fazendo e que você vê que é importante fazer para que a gente tenha professores capazes de preparar esses jovens para serem... Sim. Essa é uma questão que vai além da tecnologia, né? Porque a gente gostaria de preparar esses jovens para que eles se sintam capazes de criarem no mundo, de desenvolverem projetos que sejam relevantes para suas comunidades ou para a indústria, o que quer que seja. A tecnologia tem um papel importante, mas tem outros conceitos e técnicas que têm que ser usadas, né? De planejamento, de testes, de interações e tal, com ou sem tecnologia. E isso exige um tipo de educação diferente daquela que a gente tem hoje, da tradicional na escola, em que a criança, o aluno, ele tem que ficar sentado escutando o professor falar de uma série de coisas que ele tem que acreditar. A educação para esse mundo moderno, ela tem que dar espaço para que o jovem crie projetos, explore novas ideias, possa colaborar com outras pessoas e assim por diante. Esse que é o foco da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Né? A gente é um movimento aqui no Brasil que reúne educadores, tomadores de decisão, né? Pessoas, empreendedores, pesquisadores e outros que estão tentando viabilizar esse novo modelo de educação dentro da rede pública e até fora. Então, como é que a gente transforma uma sala de aula tradicional numa sala diferente que realmente prepare esse aluno para o mundo moderno? E esse tipo de processo não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Não é que a gente fala, vamos mudar a sala de aula de X para Y. E isso não acontece assim, né? Porque cada lugar é muito diferente um do outro, com recursos diferentes, com expectativas diferentes, culturas diferentes. O que a gente tem feito é identificar no Brasil quem já está fazendo esse tipo de coisa, né, que tem muita gente de várias partes do país assim, que já estão experimentando um novo modelo educacional. São professores que são desbravadores, que resolveram experimentar um novo tipo de aula com seus alunos, uma aula mais mão na massa, mais criativa, mais colaborativa. Assim, então, a gente tem identificado esses professores, as secretarias de educação que já estão fazendo isso. A gente tem reunido esse pessoal numa rede, incentivado muita troca de experiências entre eles, pegado os grandes insights, as lições daí e divulgado para todo mundo, para que esse pessoal seja reconhecido pelo que eles já estão fazendo, né, e sejam mais valorizados, que muitas vezes não são valorizados, e acabem inspirando ainda mais gente. Fala, olha que legal, não sabia que isso era possível. Aí é possível, vou experimentar, e aí se junta nesse movimento maior que é essa rede, né, de aprendizagem criativa. Então a gente tem, não é uma rede teórica, é uma rede que a gente se baseia muito nas experiências que já estão acontecendo no próprio Brasil mesmo. Então a gente tem, e isso é uma rede que está aberta, a gente quer convidar todo mundo para participar, sejam professores universitários, sejam professores do ensino infantil, pessoal que trabalha em educação não formal, etc., porque acho que tem muita coisa para a gente aprender com todos e muita coisa para a gente construir, né, nesse sentido. Nós temos 25 mil alunos na área de educação. Para quem já está fazendo a faculdade, vale a pena? É interessante? Você recomenda participar dessa rede? Por favor, né, seria ótimo. A gente tem muito o que aprender com a experiência e com as dúvidas que vocês têm, né, que esses alunos já trazem, né, e a gente espera aproveitar dessa experiência de todos para realmente tornar essa nova educação algo que seja mais normal e esperado no dia a dia das escolas. Né? Porque a gente não precisa ter... Esse novo modelo educacional que a gente está falando, que é mais baseado em projetos, mais baseado na criatividade, ele não é necessariamente mais caro do que o modelo que a gente já tem hoje. É você usar o papel de uma forma diferente, sabe? De colocar o aluno para criar em vez de copiar.
né, um texto, fazer um outro tipo de interpretação do que está sendo feito. Né? Então, é uma questão muito de mentalidade, a gente entender o que é possível e se sentir amparado para trazer essas ideias para a sala de aula. E isso, se a gente puder fazer isso a partir da universidade, nossa, seria fantástico, seria muito importante mesmo. Muito bem. E além da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, né, quais são as outras ações que vocês estão desenvolvendo para tentar ajudar a mudar essa realidade da escola? Bom, a rede ela é bem abrangente aqui no Brasil, né, trabalhando dentro da escola, trabalhando em vários níveis, né, desde de secretarias de educação, ministério, tipo amanhã eu vou ter reunião no MEC, tá, para a gente pensar em como ampliar ainda mais, né, o alcance desse tipo de trabalho. No MIT a gente foca muito nas tecnologias, né, porque a gente sabe que ferramentas como o Scratch ou como o Octo Studio, elas podem abrir os horizontes e facilitar a criação de muitos projetos que não seriam possíveis de outra forma. Uhum. A gente tem procurado se conectar com organizações de outras partes do mundo, né? A gente organiza muitos eventos também, que ajudam a dar visibilidade para o que está sendo feito. Muitos festivais de invenção e criatividade aqui no Brasil. Só ano passado a gente organizou 27. A gente organiza campanhas também, né? Campanhas para celebrar o Scratch, ou a computação criativa, campanhas do Dia do Mão na Massa, para incentivar os professores a experimentarem algo mais mão na massa com seus alunos. E essas campanhas mobilizam são centenas de eventos que acontecem no nosso país mesmo, sabe? No próprio Brasil a gente já está fazendo isso há um bom tempo. Então tem muita coisa que está acontecendo que às vezes a gente nem conhece. Então acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo, acho que ajuda a levar sabe, esse tipo de diálogo, esse tipo de ideia para lugares que normalmente a gente não teria acesso. Então é muito importante isso para a gente. A nossa conversa aqui, a gente está falando muito sobre tecnologia, né? Mas quando a gente fala dessa nova visão da educação, a tecnologia é acessória, na verdade, né, o conceito, né, até que você comentou lá no começo, né, o que o Papert conseguiu falar um pouco, conseguiu que a tecnologia conseguisse realmente ganhar um espaço, mas o que ele queria, de fato, não está muito, né? Fala um pouquinho mais do que você quer dizer com mão na massa, né, e o quanto que isso precisa ou não precisa da tecnologia. O mão na massa normalmente tem várias interpretações, mas ele costuma ser visto como o oposto a você ficar sentadinho escutando alguém falar para você um monte de coisas, né? Uhum. Agora, nem todo mão na massa é criativo, nem todo mão na massa é significativo para o aluno. Por exemplo, quando você é obrigado a ir num laboratório de ciências para efetuar um determinado experimento seguindo uma receitinha de bolo, isso é um trabalho mão na massa em que você tem que se mexer para fazer. Não é necessariamente criativo e nem interessante ou relevante para o aluno. Uhum. Né? Quando a gente distribui kits para os alunos numa sala de aula, para eles construírem uma casinha, por exemplo, um carrinho, é um trabalho mão na massa, talvez um pouco mais interessante do que às vezes do que se faz num laboratório de ciências, para alguns, mas talvez não muito relevante ou significativo. Agora, quando a gente passa uma temática um pouco mais aberta, desenha a casa dos seus sonhos, ou vamos pensar como seria criar uma colônia em Marte, ou alguma coisa assim, o que você levaria? Você abre um pouco o leque das possibilidades para o aluno. Passa de ser um trabalho que, além de mão na massa, é significativo e relevante, né, para aquele aluno. Uhum. E é isso que a gente quer enfatizar no nosso trabalho com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Né? Realmente é colocar o aluno como agente do seu aprendizado, ele pensar, o que eu quero fazer? O que é importante para mim? Que tipo de problema eu gostaria de resolver? Ou que tipo de coisa que eu gosto no mundo que eu gostaria de ampliar, né? E é assim que, a partir de sair do sonho para a realidade, a gente está exercitando esse músculo da criatividade, da ação e da inovação, que é tão importante para a gente ter no nosso mundo. E aí, quando esse aluno sai da escola, ele já está habituado a lidar com problemas complexos, a pensar com sua própria cabeça, a sonhar e a transformar esses sonhos em realidade. É isso que a gente quer, de fato. E a tecnologia ela é super importante como elemento, assim, que ela amplia o que a gente consegue fazer num projeto, né, em termos de interatividade, em termos de alcance, mil coisas, mas é um material, dentre outros. Né, e dependendo do caso, dependendo da temática que for ser abordada, dependendo do público, pode ser mais ou menos importante. Mas ela tem que ser muito bem considerada dentro do processo. Certo, assim. Você falou das feiras de inovação e criatividade, as FIC. Né?
Eu já participei de algumas fantásticas, né? Conta um pouco mais quem está nos assistindo, ele pode fazer uma FIC lá na cidade dele? Como é que é isso? Claro. Então, as FICs, esses festivais, eles são grandes celebrações da aprendizagem criativa numa determinada região. Né? Eles são eventos bem legais, bem interativos, né? Que a parte central do evento é uma mostra interativa, em que a gente convida os estudantes, os professores, pesquisadores, empreendedores, artistas locais a virem mostrar o que eles estão fazendo em termos de aprendizagem criativa. Não apenas mostrar, mas criar espaço para que as pessoas possam brincar com os materiais, experimentar por elas mesmas o que significa isso, né? E são grandes celebrações, divertido, que você pode trazer a família, é um grande espaço de integração da família com a escola e com a comunidade, que é uma coisa que a gente não vê tanto, né, de uma maneira tão divertida, né, e gostosa, assim. Acaba reconhecendo o trabalho que esses professores, esses artistas e pesquisadores já vêm fazendo, e que muitas pessoas não sabem nem que eles existiam, e acabam incentivando que outros professores e educadores, quando voltarem para suas escolas, experimentem com algo novo. Você fala, olha que interessante essa atividade, né, que eu brinquei ali durante o festival. Quero experimentar isso com meus alunos, né? E os festivais podem ser organizados por qualquer grupo de pessoas, pode ser uma escola, pode ser uma prefeitura, pode ser uma empresa, né? No nosso portal a gente tem guias, tem vídeos da orientação sobre como fazer isso. No portal da Rede Brasileira. No portal da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Então, no caso do fic.aprendizagemcreativa.org, é um portal só para a organização desses festivais. Assim, então, por favor, caso vocês tenham interesse, o pessoal tenha interesse em organizar festivais como esse, entre em contato conosco, a gente estaria mais do que feliz em ajudar a organizar. Muito bom, e além disso, vocês têm um congresso, né? Nós temos, uma vez por ano, a gente organiza a Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa, que é um evento fantástico também, que reúne aí educadores e outros do Brasil todo. Uma coisa que a gente percebe é que a maior parte das conferências da educação, normalmente quem apresenta nesses eventos são ou pesquisadores ou gente de empresa. Poucas são as oportunidades que os professores têm, professores de sala de aula têm de mostrar o que está fazendo, de se conectar com outros professores. A gente procura inverter essa situação na nossa conferência. Assim, é um evento que o pessoal que trabalha em chão de sala vem para falar o que está fazendo, quais são suas dúvidas e insights e coisas assim. Então, é muito importante, é uma grande também celebração e um ponto de encontro desses professores. Esse ano, nossa conferência vai acontecer em novembro, em Porto Alegre, e todos já estão convidados também para participar. O evento é gratuito. A gente gostaria muito de contar com a participação de todos, sabe? Muito bom. Mas vamos sair um pouco aqui, né, da parte prática e vamos para o outro lado, vamos do lado teórico. A gente normalmente está falando menos de teoria, mas vamos falar de teoria. O que é aprendizagem criativa? A aprendizagem criativa é na nossa visão, né, é uma abordagem educacional que é muito inspirada no construcionismo do Seymour Papert. Na realidade, eu vejo como um novo nome para as mesmas ideias, né? Que o nome construcionismo, ele parece um nome muito técnico, né? Parece nome de remédio, assim. Enquanto que a aprendizagem criativa é uma coisa muito mais convidativa, né? Falar, o que é isso, né, de aprendizagem criativa? Tem a ver com criatividade e tal, né? E, normalmente, a gente costuma descrever a aprendizagem criativa a partir do que a gente chama dos 4 P's da aprendizagem criativa, né? Normalmente, a gente, nas teorias mais, que a gente chama de construtivistas, né, de aprendizagem, a gente acredita que as pessoas aprendem a partir da sua interação com o mundo. No dia que a gente vai interagindo, criando, batendo cabeça, a gente vai reformulando a forma com que a gente enxerga o mundo, as coisas que a gente faz, a gente vai aprendendo, né? Na aprendizagem criativa, a gente acredita que as pessoas aprendem a partir da sua interação com o mundo, mas a gente aprende melhor quando a gente tem a oportunidade de trabalhar nos 4 P's. O primeiro dos P's é o projeto. Então, significa que a gente tem a oportunidade de criar algo que seja compartilhável com outras pessoas. Esse algo pode ser desde um poema, até uma casinha de madeira, até um programa de computador, até uma teoria do universo. Algo compartilhável. Mas não é qualquer algo. É importante que esse algo que seja relevante para você. Esse que é o segundo P da aprendizagem criativa, que é o P da paixão, né, do significativo. Então, você ter a oportunidade de trabalhar num projeto que tem a ver com a sua vida, que tem a ver com a sua comunidade, ou algo assim.
né? Então, se a gente propõe uma atividade para as crianças ou para os jovens ou para os adultos, né, criarem, e de repente todo mundo acaba criando o mesmo tipo de produto, né, significa que essa atividade não deu muito espaço para as pessoas explorarem suas áreas de interesse, suas histórias. Mas se de repente a gente faz uma proposta e saem, sabe, para uma turma de 30, de repente saem 20, 25 projetos diferentes, fala, olha que interessante, isso deu muito mais abertura para as pessoas se identificarem, né? Agora, para as pessoas realmente se sentirem aptas e confortáveis em explorarem suas próprias ideias, é muito importante que elas façam parte de uma comunidade que incentive essas explorações, né? que incentive a colaboração, que tenha muito respeito. Esse que é o terceiro P da aprendizagem criativa, que é o P dos pares. É o aspecto do pertencimento, da participação, da colaboração ali. E o quarto P da aprendizagem criativa é o P que em português a gente chama de pensar brincando, que vem do inglês original seria o play, o brincar, mas como a gente não achou nenhum termo em português que começasse com P e significasse brincar, a gente acabou usando o pensar brincando. Mas é o aspecto lúdico da história, em que na aprendizagem criativa a gente acredita que é muito importante que os estudantes tenham a oportunidade de interagir com os materiais e com as ideias de uma maneira mais lúdica, sem medo de errar. Quando a gente brinca, não existe o certo ou o errado, está no mundo da imaginação. Né? Então a gente gostaria que os alunos também pudessem usar os materiais de formas diferentes daquelas que eles foram criados, os materiais. Então usar uma rolha de garrafa como o corpo de uma boneca, ou como a roda de um carrinho, ou como um barquinho que flutua, ou algo assim. Né? E ao se permitir usar os materiais, ideias de formas diferentes, a gente está desenvolvendo a criatividade. Se a gente só pudesse usar as coisas da forma com que elas foram criadas, a gente tem muito espaço para inovar. Né? Então, quando a gente pensa em aprendizagem criativa, a gente está sempre pensando na criação de espaços ou oportunidades de aprendizado em que os alunos tenham a oportunidade de criarem projetos que sejam relevantes para eles, num ambiente que incentive a troca e a colaboração e que também incentive a exploração lúdica das ideias. Né? E isso são os princípios básicos. Agora, quando a gente começou a trabalhar aqui no Brasil, logo de cara já sugeriram um quinto P para a gente, que era o P do propósito. Né? Com tanta discrepância social, com tanta coisa que a gente vê na rua, em questões ambientais, etc., a gente acha que era importante que os alunos, além de focarem nos seus projetos, seria importante que eles também explorassem conexões entre essas criações e o mundo ao seu redor. Sabe, o mundo de fora da escola, o mundo da comunidade, o mundo da natureza. Então, o P do propósito foi incorporado na teoria da aprendizagem criativa. Então, hoje a gente fala normalmente dos 5 P's da aprendizagem criativa em vez dos 4. Não só no Brasil? Aí a gente levou essa ideia para fora e a gente, numa das conferências que a gente organizou alguns anos atrás, um dos grandes temas foi o propósito. Então, é uma coisa que a gente fala muito mais abertamente. É uma teoria, a aprendizagem criativa, que a gente fala que é uma teoria viva. A gente não procura desenvolver coisas para essa teoria. A gente usa essa teoria como um instrumento que nos ajuda a criar ambientes educacionais, mas à medida que a gente vai descobrindo novos elementos que podem enriquecer a educação, a gente vai incorporando na própria teoria também. Então, vai e vem, né, entre as ideias e a prática. Assim, a teoria guia a prática e a prática acaba enriquecendo também a teoria e a gente vai sempre aprendendo, né, nesse processo. Assim. Agora a gente está falando aqui de aprendizagem, a gente falou um pouco de criatividade, né? Mas acho que é interessante a gente comentar que mais do que só bem entre aspas aqui, né, de aprendizagem e criatividade, quando a gente trabalha nesse tipo de atividade, a gente desenvolve aquelas famosas habilidades do século XXI, né? Sim, sem dúvida. Então, ainda que a aprendizagem criativa a gente fale de aprendizagem criativa, tem aspectos de desenvolvimento de projetos, de colaboração, expressão pessoal, etc. Então, todas essas habilidades que a gente fala do século XXI, né, que é do tipo de desenvolver um senso crítico, né, percepção crítica, colaboração, né, a própria criatividade em si, né, são aspectos extremamente importantes que se desenvolvem naturalmente na aprendizagem criativa. Agora, a aprendizagem criativa ela vai além desses aspectos mais cognitivos e envolve aspectos socioemocionais extremamente importantes, né, que a gente quer desenvolver algo que seja significativo.
para as pessoas, que elas se exponham. É o lidar com o erro de uma maneira diferente, né, de se permitir errar e não ter um peso moral nessa história, né, de trabalhar com pessoas de diferentes níveis e histórias, etc., né, aspectos que enriquecem muito a nossa atividade. Né? Então, acho que está muito mais relacionada muito mais alinhada com as necessidades dos tempos modernos do que outras abordagens, né, sobre esse aspecto. Quando uma das questões da escola, né, que aquela demanda que existia há 40, 50 anos atrás, a escola ser a formadora de conteúdos, de trazer, né, os conceitos, e porque ali era um lugar que você conseguiria realmente obter os conceitos, né? Hoje os conceitos estão ali, estão disponíveis em milhões de formas diferentes, as mais criativas, diferentes possíveis na internet, né? Sim. E aí a escola precisa ser a formadora da capacidade de resolver problemas, a capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de se comunicar. Isso. Né? Aí acho que a aprendizagem criativa está muito mais alinhada com o que a escola precisa fazer hoje, né, do que o que de fato está acontecendo. Sem né? dúvida. Isso não é o tipo de coisa que a gente aprende sentado, escutando alguém falar para a gente uma série de coisas. Você só aprende tentando e experimentando, né, e trocando ideias com outras pessoas. É um músculo que tem que ser exercitado na prática, né? E é por isso que a aprendizagem criativa ela traz um novo modelo que é mais adequado, né, para a escola. Agora, muitas vezes as pessoas se apaixonam pelos ideais da aprendizagem criativa e têm dificuldade de aplicar isso na prática. Né? Porque como é que eu transformo? Eu, como professor, tenho que trabalhar um conteúdo de geografia com os alunos do 5º ano. Como é que eu faço isso de uma forma mais criativa, né, ou mais mão na massa, né, com os meus alunos? É por isso que a rede é tão importante, porque a gente traz experiência de outros professores que já cruzaram esse caminho, né? E vê como é que eles fizeram isso, e adapta isso. Eles já foram desbravando, né, essas trilhas. A gente não precisa reinventar a roda. E a partir dessas experiências dos outros professores, a gente pode ir criando a nossa, né, e contribuindo para a rede. Assim que a gente vai pavimentando esse caminho para o maior, né, para o futuro. Agora, Léo, dentro dessa questão de eu quero que meus alunos tenham coragem de arriscar, não tenham medo de errar, né, experimentem. Se a gente pensar um pouco mais de cima aqui, o meta, a gente não precisa também ver como fazer com que os professores também façam isso. Quer dizer, né, eu tenho medo, será que eu sou capaz de usar isso? Eles também não deveriam ter menos medo de arriscar, tentar, deixa eu ver se funciona, se não der, eu faço aquilo. Claro. Né? Como que a gente faz para os professores também mudarem essa postura de o medo de errar, de ter essa certeza? O professor tem que sentir na pele, tem que se sentir muito confiante de que essa abordagem de aprendizagem criativa faz sentido, né? Porque a gente está numa geração meio complicada, porque nós fomos formados de uma forma, toda a nossa história na educação foi uma história tradicional, e hoje se espera que nós façamos algo diferente com os nossos alunos, algo que nós não vivenciamos nós mesmos, né? Então a tendência é fazer aquilo que a gente já fazia na nossa história, né? Então, na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, a gente procura criar muitas oportunidades para que os professores vivenciem na pele eles mesmos oportunidades de aprendizagem criativa, em que eles possam criar novos planos de aula para os seus alunos, né, trocar ideias com outros colegas, né, vivenciar os 4 P's eles mesmos. Assim, e até que eles se sintam confortáveis o suficiente para levar isso para uma sala de aula. A gente tem muitos exemplos de atividades muito simples, sabe, que não exigem muito em termos de planejamento, mas que já ajudam o professor a colocar o dedinho dentro da água, se sentir confortável até que queira pular, né, de cabeça. Eu gosto muito de uma atividade, por exemplo, em que a gente incentiva os alunos a criarem uma capa de revista que tem as manchetes que eles gostariam de ver daqui a 5 anos. Né? É uma atividade bem aberta, cada aluno vai ter o seu sonho, vai ter uma série de coisas. Você pode explorar uma série de temáticas curriculares, questões de história, questões de português, questões né, de design, etc., de estética, nessa capa. Você pode fazer essa atividade com lápis e papel, se você quiser. Você pode fazer essa atividade no computador, você pode fazer de 1000 maneiras. Então, é uma atividade bem flexível e que você pode fazer em 10 minutos com seus alunos, você pode fazer ao longo de uma semana, se você quiser fazer algo mais complexo, né? Mas é uma atividade que eu acho que é uma boa atividade para os professores usarem para se iniciarem na aprendizagem criativa.
E caso não dê certo, eles se sintam com medo, não custou nada. Foi uma meia horinha que trabalharam com os alunos, mas eu acredito que o tipo de energia que é gerado nesse tipo de atividade é muito contagiante. Sabe, você vê os brilhos nos olhos dos alunos, sabe, as ideias que começam a surgir, fala, nossa, que legal, quero mais disso. E aí sim, você acaba desenvolvendo atividades cada vez mais complexas, de mais longa duração, ou mais colaborativas até com outros colegas, professores de outras disciplinas, e aí sim as coisas começam a ficar cada vez mais ricas, né, e interessantes. Assim, então, tem que começar de uma forma simples, né, que os professores se sintam bem, muito à vontade, né, no processo. E a gente está aqui para ajudar. Né? Bom, estamos falando aqui com um pesquisador super importante de um grupo super reconhecido no mundo inteiro. Então, vamos olhar lá para frente. E quais são os próximos estudos? Para onde a gente tem que começar a pensar? Né? O que a gente tem que começar a estudar e pesquisar para o futuro da educação? Acho que tem tantas áreas interessantes, né? Na área de tecnologia educacional, obviamente tem um mundo inteiro que foi aberto pela inteligência artificial, né, que tem que ser explorado, mas outras ferramentas. Né, tem muitas ferramentas de criação para crianças e jovens que podem ser criadas, que ajudem eles a refletirem sobre seus planos de vida, sobre suas comunidades, né, e outras áreas. Na área de pesquisa em si, ainda não existe que eu conheça nenhuma publicação científica de fato focando em aprendizagem criativa, né? Explorando novas formas de avaliação. Né? Como é que a gente avalia o desenvolvimento das crianças e alunos sob a ótica da aprendizagem criativa? Questões de autoestima, questão de engajamento de aprendizagem, questão de criatividade, etc., de uma maneira consistente. Né? Layouts de sala de aula, desde de móveis até outras coisas. Né, novas formas de colaboração, existem muitas áreas a serem exploradas mesmo, né, nisso aqui, e acho que a universidade ainda está pouco tocando nesse assunto, então acho que é uma coisa que a gente pode explorar. Acho que uma maior integração natural entre a escola e a indústria, sabe, isso vai além da aprendizagem criativa, mas trazer mais profissionais, né, de fora para dentro da escola, porque as crianças sabem o que é ser adulto, né? E não caiam de cabeça no mundo adulto sem estarem totalmente despreparados, trabalhos mais integrados com famílias, etc. Né? Acho que tem muitas áreas a serem exploradas mesmo. Assim, a gente não está tocando. Tá. E aí, falando especificamente de tecnologia, você falou do Ox Studio, Scratch, existem outras ferramentas que podem ser usadas dentro do ambiente de aprendizagem criativa? Acho que qualquer ferramenta aberta, normalmente, é um ótimo candidato para isso, né? Editores gráficos, editores de vídeo, essas coisas que permitem você criar histórias e desenhos e modelos e outras coisas. O Minecraft é super interessante também, né? À medida que você cria mundos, assim, ele é meio limitado para certos tipos de objeto, mas tem outras coisas que poderiam ser feitas, né? Eu acho que aí, no caso, acho que vale a pena a gente começar a pensar em públicos específicos. Né? Em vez de pensar de formas genéricas, a gente pensar, bom, qual que é a população com que eu quero trabalhar? Que tipo de tecnologia eles têm acesso? Então, eu quero trabalhar com uma molecada que mora no sertão nordestino, pessoal que mora na Amazônia, pessoal que mora em São Paulo, que mora assim. Qual que é a realidade desses jovens? Que tecnologia que eles têm acesso, que conhecimentos e ideias fazem sentido para eles e que tipo de tecnologia a gente tem, que ferramentas a gente deveria desenvolver para esse público. Porque a gente percebe que hoje a gente tem um conjunto de ferramentas que é muito genérico, muito abstrato de uma certa forma, que muitas vezes os jovens têm que se adaptar às ferramentas do que as ferramentas se adaptarem a eles. Ali. Então, acho que é muito importante ferramentas para que eles ajudem a contar histórias, a explorar o mundo de outras formas. Tem muita coisa para ser feita. A contextualização é essencial para uma educação que seja motivadora. Não a contextualização e a ergonomia em si, sabe, os conceitos. A tecnologia hoje, por mais pessoal que ela esteja ficando, a gente fala que o computador pessoal era um computador pessoal. Mas hoje o celular que é o computador pessoal, que é realmente individual,
né, de nós. Mas no computador mesmo ainda tem muito esse conceito de pastas e arquivos e documentos e coisas do gênero, que foram feitos para o mundo do negócio, né? Isso são conceitos de um escritório, né? Pastas, documentos, né, etc., que não fazem o menor sentido para populações que não têm acesso a esse tipo de coisa. Então, tem que pensar em interfaces diferentes, novas formas de comunicação, que agora estão começando a ficar mais acessíveis também, né? Mas muitas vezes, eu acho que, visitando alguns congressos de inovação na educação, ainda estão pensando em lousas interativas ou mecanismos de avaliação que sejam diferentes, assim, sem pensar num modelo educacional que seja realmente diferente, que coloque o aluno no meio como criador de projetos, que ajude a se trabalhar com portfólios das criações desses alunos, que conecte esses alunos com outras comunidades e assim por diante, né? Então, acho que tem que abrir um pouquinho a cabeça do que se espera em termos de educação para que as pessoas comecem a desenvolver ferramentas para esse novo modelo, ao invés de pensar em simplesmente adicionar novas tecnologias a um modelo já existente, né? Senão a gente não vai para lugar nenhum. Assim. Bom, a conversa está muito boa, mas o tempo está acabando aqui, eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Né? Meu colega aqui da época da pós-graduação, né, e que a gente tem um orgulho danado de ver que alguém que saiu aqui do Brasil, né, e hoje é um pesquisador num grupo fantástico como é o Media Lab. Tá? Então, eu posso dizer, Léo, que assim, eu já fui 3 vezes lá, né, no Media Lab, e meus alunos têm até medo de quando eu vou lá, porque quando eu volto de lá, eu volto com tanta ideia, né? Não vou fazer isso, vamos fazer aquilo, que realmente é um lugar fantástico, onde a criatividade realmente faz parte. E que bom que nós temos um brasileiro lá, não só, né, fazendo pesquisas lá, como trazendo isso e ajudando o Brasil. Tá? Então, muito obrigado aqui pela presença. Eu que agradeço, você está sempre bem-vindo, né, na nossa casa lá. E você não sabe o quão importante para mim, que privilégio eu considero poder estar falando com você aqui e o trabalho que vocês fazem na Univesp, assim, que realmente a capilaridade, o alcance que vocês têm para uma população, uma pessoa tão importante, assim, são pessoas que normalmente não teriam acesso de outras formas, de você realmente ajudar a levar essas ideias e criar oportunidade para que elas continuem crescendo e investindo em si mesmas, é uma coisa que é fantástica. E no que a gente puder ajudar, sabe, de qualquer forma, a gente gostaria de se manter à disposição. Sabe? Okay. A gente respeita demais o trabalho de vocês, é muitíssimo importante. Bom, então é isso e até o próximo Open Univesp. Tchau, tchau.